Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos na reta final, já estamos nos preparando para que nós possamos fazer nossa provinha do segundo bimestre. Quero que vocês tirem possíveis dúvidas que vocês ainda possam ter, tá bom? Me permitam entrar dentro da casa de vocês para poder dar um recadinho e também relembrar um pouco da matéria. Vamos lá? Vamos então falar sobre a biodiversidade ou diversidade biológica. Ela descreve a riqueza de variedades do mundo natural, as plantas, animais, micro-organismos, esses que nos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Para entender o que é biodiversidade, devemos considerar o termo de dois níveis diferentes. Todas as formas de vida, assim como os genes contido em cada nível, em cada indivíduo, e essas interrelações ou ecossistema na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. E quando nós falamos também de agricultura sustentável, ela, no caso, essa agricultura, ela é a produção de alimentos para ser sustentável em relação ao meio ambiente. Não deve causar prejuízo ao ambiente, não deve liberar substâncias tóxicas ou danosas à atmosfera, nas águas superficiais ou nos lençóis freáticos. Deve-se preservar e restaurar a fertilidade do solo, prevenindo a erosão. Deve-se usar água de modo a permitir que se recarregue suas reservas aquíferas, evitando que elas se esgotem. Então, essa agricultura sustentável que a tia também está formatando com vocês, você tem que utilizar o que você está plantando, né? E não danificar o espaço ocupado pelaquela vegetação que você plantou, né? Tem que ficar o solo produtivo até mesmo para outras fontes. Produzir o alimento implica também manter uma diversidade de culturas para não empobrecer o solo, que é usar quando necessário, com controle biológico, para que as pestes não proliferem tanto. Então, quando a gente fala combate biológico, é um animal se alimentando daquele que está fazendo prejuízo à plantação, né? Então, a tia também já havia falado nisso. Ter cuidado para evitar a contaminação do ambiente quando a gente usa quando a gente usa agrotóxicos, né? Produtos químicos no solo. Dessa forma, a agricultura sustentável facilita a economia local e preserva a saúde do solo dos seres que vivem nela. Então, isso aí é uma agricultura sustentável, né? Relembrando um pouco a matéria. Aí, o que a tia fez para vocês? A tia pegou algumas imagens sobre biomas terrestres. Aí a tia quer ver até se fica legal para vocês. Ó, a tia vai mostrar para vocês. Olha que legal. Conseguem ver? Show, né? Esse aqui é o cerrado, tá? A tia quer mostrar para vocês bem a imagem, para que vocês consigam, né, visualizar, para poder facilitar o estudo. Tá bom? Linda a imagem, né? É isso que a tia fala, né? Muitas das vezes o ser humano ele não tem noção do quanto é belo, né, os locais, né, e que perfeição, né, do Criador. Olha, queridos estudantes, eu amo a profissão que eu escolhi, né, amo mesmo, de verdade. E quando eu me deparo com algumas situações dessa, quando eu tento mostrar para o aluno algo que toca em mim, né, que eu acho assim que é uma coisa maravilhosa, não tem preço que pague. Olha aqui, ó. Que imagem é essa? Quem arrisca? Quem arrisca? Olha as árvores, olha os troncos retorcidos aqui. Que imagem é essa daqui? Isso aí pode vir a cair na prova. Aquela imagem lá era a caatinga, tá? Agora a tia vai mostrar. Olha lá, Mata Atlântica. Olha só que beleza. Não é de tirar o chapéu, né? Imagem linda, Mata Atlântica. Então, são essas observações que a tia quer que vocês memorizem, né? Mas, professora, por quê, né? Porque quando vocês focalizam e imaginam essas imagens,
O que que acontece, meus amores? Vocês analisando aquilo ali, vocês conseguem com perfeição ver o tipo de... lembrar o tipo de vegetação nela contida. Então quer dizer que facilita. Deixa eu afastar um pouquinho, porque a tia tá querendo mostrar mais uma pra vocês, tá? Peraí. Rapidinho. Que a tia fez com tanto gosto, passou essas imagens pra vocês. Eu quero que vocês vejam Pantanal, o complexo Pantanal. Olha que lindo. Né? Então, visualizando essas imagens, vocês conseguem focar naquilo que é, né? O tipo de vegetação, o tipo de animais que ali habitam, né? Vocês vão raciocinar, poxa, se a abertura, né? Se você tem um campus assim muito aberto, né? Com gramíneas tamanho médio, você não pode ter ali um animal muito visível, né? Porque ele vai ser presa, vai ser facilmente, digamos assim, facilmente ele virará presa, né? Então, a tia vai passar mais um pouquinho de matéria, tá? Vou falar mais sobre os ecossistemas. Bem, agora nós vamos falar sobre um pouquinho de cada uma daquelas imagens que a tia colocou para vocês ali, tá bom? Então vamos lá. É o bioma mais ameaçado do Brasil. Várias espécies foram já extintas, muitas correm sério risco de desaparecer. O crescimento urbano desordenado, o avanço do agronegócio, a produção de lixo, a poluição, fragmentação de floresta, tornando a vida para diversas espécies muito mais difíceis, né? Sabe de que eu tô falando? Bioma Floresta Amazônica. É a maior floresta tropical do planeta, estendendo-se por 9 países da América do Sul. E no Brasil é que a maior parte da floresta está localizada, distribuindo-se por estados, recobrindo cerca de 40% do território nacional. A floresta amazônica é com cerca dos biomas brasileiros mais conhecidos do mundo. Realmente, gente, realmente. E é muito linda, né? É muito linda, muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, né? Olha a quantidade de fauna e flora ali, né? É isso que a tia às vezes fica pensativa, né? É que as pessoas, elas não têm a noção, né? Do quão importante é você preservar um local desse, né? E eles simplesmente acabam, mudam, abrem valões, né? Ou então fazem um desmatamento e fica por isso mesmo, né? As pessoas não têm noção da riqueza que tem, né? A diversidade de seres vivos da região, dessa que a gente está falando agora, que é a floresta amazônica, é imensa. O clima é quente e úmido, com umidade elevada durante o ano todo, o que favorece a sobrevivência da cobertura vegetal, como árvores de grande porte, né? As folhas são sempre verdes. Existem muitas árvores de grande porte com mais de 20 metros de altura, né? A vegetação também contém das margens dos rios, formando as matas de igapó. As árvores de igapó não possuem porte tão grande, mas apresentam adaptações que lhes permitem viver em terrenos alagados. A organização da biosfera em biomas é uma estratégia que ajuda cientistas a estudar, a compreender a diversidade do ecossistema. Existe em uma área, assim como fatores que influenciam a existência de determinados biomas na região do planeta, muito diferente das regiões tropicais da Terra. Então, ali forma um bioma, né? Cada pedacinho, você sabe que o bioma, né, é uma correlação entre o ecossistema. Então, cada bioma desse, Pantanal, Cerrado, Caatinga, né, é como se formasse um mundozinho ali próprio de cada um, né? Com as características que vão só de você ler, você já vai saber quem é. Aí, por que a tia botou a imagem? Você vai associar quando falar Mata Atlântica, né? Aí você vai
mentalizar o que a tia mostrou para vocês lá no telão. Aí vocês vão começar a associar, poxa, olha quanta árvore, poxa, são árvores grandes. Ah, então as árvores são de são de porte alto, mais de 20 metros. Então dá para esconder uma diversidade de animais, de vegetais. Aí vocês começam, aí é que é o X da questão, né? É vocês associarem a imagem com o que ela tem a dizer. Então isso também ajuda muito ao estudo de vocês. Pode ter certeza que a gente está falando, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Que bom. Não estou entendendo, né? Bom. Agora a tia vai falar de outro bioma, né? A tia quer falar agora A tia não vai falar de todos não, né? A tia vai falar, vai pincelar, porque nas outras aulas já tá tudo de novo ramificado. Então isso aqui é só para relembrar o que a tia tá achando mega importante, né? Vamos falar agora do bioma Cerrado. É o segundo maior bioma do Brasil. É o segundo maior bioma do Brasil. Em extensão, ocupa aproximadamente 25% do território nacional, né? Ocorre principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, mas é encontrado também em outros estados, como Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Tocantins, tá? Esse bioma é caracterizado por uma estação seca, uma seca rigorosa e um clima quente ao longo do ano. A maioria das árvores tem porte pequeno. A maioria tem porte pequeno. Nossa Senhora. E com troncos retorcidos. Olha as dicas aí que a tia tá dando. Vai prestar atenção, hein? Não fica conversando não, preste atenção, depois não vai saber, hein? Preste atenção, só vou repetir para quem não está conversando. Quem está conversando a gente não vai repetir não, de jeito nenhum. A maioria das árvores tem porte pequeno, muitas delas troncos retorcidos, entre elas crescem arbustos e capim. O bioma cerrado compreende diversos ecossistemas. Há ambientes que predomina a vegetação rasteira, como campos rupestres, e ambientes de mata, com predominância de árvores como o cerradão. Quais são os animais que lá habitam, né? Lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, veado campeiro, cotia, paca, porco do mato, jaguar, jaguatirica, onça, anta, ema, seriema, arara azul, muitas espécies de anfíbios, como serpente, lagarta, além de uma quantidade enorme de insetos. Não, a tia já tá falando lá para vocês entenderem. Agora a tia vai falar de outro bioma. Mas não ficou direitinho? Conseguiram entender assim o que a tia tá querendo passar para vocês? Isso aí. Porque assim, se a gente for falar de cada um muito, fica muita informação. Não é que vocês... É porque se vocês juntarem todas as aulas que a tia deu, a tia já falou muito de cada. Né? Então, eu preciso que vocês saibam de características que somente estão neles. Por quê? Você pode perguntar assim, tia, não existe onça pintada no Pantanal, não? Eu te vai falar, existe. Então, se eu falo onça pintada, não é específico do Cerrado, não é específico do Pantanal. Tem, mas também pode ter em outros lugares. Pode até encontrar em outros que a gente nunca imaginou que pudesse existir. Porque os animais, eles andam, né? Eles não ficam parados igual a estátua, não, né? Quem dera, né? Se a gente encontrasse com um bicho desse, ficasse parado. Quem fica é a gente, né? De medo, de susto, né? Então a gente tem que começar a ver que eles se movimentam, sai de um lugar, vai pro outro. Às vezes acontece alguma coisa, sai fugido, vai pro outro lugar e assim vai, tá? Agora vamos falar do bioma Pantanal. É o maior planície alagável. Então é muita água, né? E abrange estados de Mato Grosso do Sul, estendendo pelos países da Bolívia e Paraguai. Embora o Pantanal seja o mais conservado dos biomas brasileiros, o mais conservado, ultimamente vem sendo ameaçado pelos interesses econômicos de países e grupos empresariais, né? Ele ocorre na região plana, banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes. Então, quer dizer, em épocas de cheia, de outubro até abril,
Os rios transbordam e inundam áreas extensas, áreas enormes, né? Vale lembrar que fauna e flora estão adaptadas a isso, né? Porque isso é anual, todo ano isso ocorre. Mas essa inundação é lenta e por isso animais têm tempo de migrar para terrenos mais elevados. Parte da vegetação alagada morre e a parte orgânica formada na decomposição serve de alimento para vários animais, principalmente para peixes, né? Nos meses de seca, de maio a setembro, fica baixo o nível das águas, deixando os nutrientes e fertilizantes no solo. A vegetação cresce novamente em áreas mais alagadas e reinicia-se de novo o ciclo, né? Então, é sempre. Eu preciso me preocupar? Não. Isso aí, né? O Criador, né, tomou conta por nós, né? Ele sabe a hora certa que vai crescer, que vai germinar, né? Mas nós, seres humanos, temos que fazer a nossa parte, né? É zelar, é cuidar, é não deixar que tudo se acabe, né? Pela ganância do homem. Isso é importante. A fauna do Pantanal é muito rica. O número de espécies proporcional é menor do que a da Amazônia, mas o número de indivíduos por população é muito maior. Nesse bioma, vive aproximadamente 650 espécies de aves, como a garça, corujas, araras azuis, né? Tuiuiu. Existem muitas espécies de peixe em rios do Pantanal. Entre eles existe o dourado, a piranha, pacu, piraputanga. É muita coisa, é muito peixe. Muitos seres vivos encontrados nos cerrados, né? Que a gente está falando do Pantanal, né? Os répteis como jacaré, sucuri, jararaca também são abundantes nesse ecossistema. A abundância das águas atrai mamíferos aquáticos como lontras. Muitos outros mamíferos podem ser observados, como o cervo do Pantanal, capivara, onça pintada, entre outros. A flora está representada principalmente por carandá, a esponja, castelo de pau branco, entre outros. Agora vamos falar caatinga. A caatinga corre na região nordeste do Brasil, ocupa cerca de 11% do território nacional. A vegetação da caatinga apresenta as adaptações do clima seco característica do sertão nordestino. Essa vegetação ora se apresenta como florestas de árvores de pequeno porte, geralmente com caules retorcidos, ora como uma vegetação bem rasteira. Alteração de curta estação chuvosa com prolongada estação seca. Então, seja, a chuva é pouca e a parte seca é mais, né? Mais tempo seco. Característica do clima semiárido do sertão nordestino. Por isso que nós explicamos. No período das chuvas, a caatinga apresenta verde, árvores e arbustos cobrem as folhas e flores. As gramíneas brotam e rapidamente ficam visíveis, né? Muitos rios que estavam secos voltam a ter o curso da água. E na estiagem, períodos de seca, as árvores e arbustos secam e as folhas caem. Gramíneas desaparecem. A caatinga então assume a coloração pardo acinzentada. Aí quando você vê aquela imagem assim, ela fica bem assim. Eu não consigo ver. Às vezes vocês conseguem entender o que eu quero falar. Eu não consigo ver um local desse feio, entendeu? Mesmo sendo retorcido, assim, pouco seco, eu não consigo ver, não consigo. Eu acho que todos os biomas que a tia apresentou, né, os brasileiros, Pampa, Cerrado, Pantanal, eu acho um mais bonito. Agora é claro, né? Você vê o complexo do Pantanal, né? Você fica deslumbrada de tanta biodiversidade encontrada, mas não perde a beleza
Por exemplo, com um local desse, né? Uma caatinga, não perde. Com pampas, não perde. A beleza, com os mesmos olhos da beleza que eu vejo um, eu consigo analisar o outro, entendeu? Porque isso são características mais apropriadas, né? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? O ser humano, quando a gente fala lá da Caatinga, o ser humano, nós tentamos. Nono ano, passei para vocês um resumo do resumo. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também. Muito obrigada por permitir que eu entrasse na casa de vocês para transmitir mais um pouco do nosso conteúdo, tá? Fiquem com Deus, estudem e excelente prova para vocês. Beijinho.